Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael Fabre, eu sou engenheiro e professor. E neste vídeo eu gostaria de mostrar a vocês a resolução de 15 problemas envolvendo juros simples e juros compostos, como preparação para concursos. Vamos ao primeiro exercício? Exercício número 1. Renato contraiu de um amigo um empréstimo de R$800 em regime de juros simples, à taxa de 2% ao mês, comprometendo-se a pagá-lo ao final de 4 meses. Ao todo, quanto Renato pagou? Vamos lá, pessoal? Esse é o exercício. Queremos saber quanto Renato pagará ao final de 4 meses e estamos resolvendo um problema de juros simples. Em cada mês os juros serão 2% do empréstimo. 2% de R$800, que é igual a 2 dividido por 100 vezes 800. E isso é igual a R$16, tá? A cada mês vai aumentar em R$16. Esse é o juros mensal. Mas o Renato comprometeu-se em pagar ao final de 4 meses. Então, o total de juros, vai ser igual a 4 vezes o juro mensal. Como os juros são simples, essa parcela aqui é fixa por mês. 4 vezes 16 é igual a R$64. Assim, ao todo, depois de 4 meses, o Renato vai pagar R$800 que ele pediu emprestado, mais os juros. Ok? Que é igual a R$864. Entenderam que o juro mensal é R$16? Ele se comprometeu a pagar em 4 meses. Então vai ser 4 vezes o juro mensal, que é R$64. Então, depois de 4 meses, ele paga o valor do empréstimo, R$800, mais o juro de 4 meses, R$64. Dá o valor de R$864, que é quanto o Renato vai pagar. Tudo bem, meus amigos? Esse foi o exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Exercício número 2. Uma dívida de R$2.000 foi contraída a juros simples por 4 meses, à taxa de 5% ao mês. A pergunta: qual será o montante da dívida após esse prazo? Ok, pessoal, este é o problema. Vamos à sua solução. Queremos o montante da dívida após 4 meses. Veja que montante é igual a capital mais juros. O capital é igual à dívida contraída de R$2.000. E os juros? Os juros, vamos usar essa fórmula aqui. Nós temos uma taxa de juros de 5% ao mês. E essa taxa vai incidir sobre o capital de R$2.000. Mas como
Este exercício se trata de juros simples. Este valor aqui, 5% de 2.000, ele será igual em todos os meses. Será igual em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Assim, por ser igual, basta multiplicar pelo número de meses. Deste modo, os juros serão de R$400. Como o montante é igual a capital mais juros, o montante, né, da dívida após 4 meses será de 2.000, que é o valor inicial, mais os juros. Assim, o montante da dívida após 4 meses, a taxa de 5% ao mês em regime de juros simples será R$ 2.400. Esse é o exercício número 2. Vamos ao exercício número 3 agora. Vamos ao exercício número 3. Um capital aplicado a juros simples durante 5 meses à taxa de 1% ao mês gerou nesse período um montante de R$ 1.260. Qual foi o capital aplicado? Bom, esses são os dados do problema. 5 meses, a taxa de 1% ao mês e o montante R$ 1.260. E o exercício quer o capital inicial, né, o valor aplicado. Nós iremos usar que montante é igual a capital mais juros. Ok? Mas nós sabemos que juros é igual a CIN, né? A taxa de juros, ela incide sobre o capital durante um período, um número de meses. Isso que essa fórmula aqui significa. Assim, o montante será igual C, que multiplica 1 mais IN. Vamos usar esta fórmula. Foi dito que o montante é 1.260. Queremos saber o capital. Temos a taxa. A taxa não colocamos assim. 1% significa o quê? 1 sobre 100. 1% é 1 sobre 100. Não usamos dessa fórmula. Usamos dessa forma. Vezes a quantidade de meses. 5 meses. R$ 1.260 é igual a C, que multiplica. Fazendo isso aqui, nós achamos 1,05. Passamos isso daqui dividindo. C é igual a 1.260 dividido por 1,05. Deste modo, encontramos que o capital aplicado é de R$ 1.200. Ok? Este foi o exercício número 3. Vamos ao exercício número 4. Vamos ao exercício número 4 agora. Num balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 meses, rendendo juros simples no valor de R$ 192. A pergunta: qual foi o capital aplicado? Olha, o exercício nos deu esses dados. A taxa de juros, veja que aqui não é mais mensal, né? Essa taxa de juros é anual. Temos o período de 8 meses
e rendeu juros de R$ 192. Note que o tempo e a taxa estão em unidades de medida diferentes. O tempo está em meses e a taxa de juros está em ano, por ano. É necessário converter a taxa de juros de anos para meses. Assim, a nossa taxa de juros, nós iremos converter 30% dividido por 12. Isso é igual a 2,5% ao mês. Agora temos unidades iguais para a taxa de juros e o período de tempo. Agora podemos usar a fórmula dos juros. Usaremos esta fórmula para os juros. J é igual a C e N. O que significa essa fórmula? Significa esse I, taxa de juros, que a taxa de juros incide sobre o capital durante um período de tempo. Isso que significa essa fórmula. Os juros, R$ 192, vão ser igual ao capital, que eu não sei, quero saber qual é o capital, vezes a taxa mensal. Nós não usamos assim. 2,5% significa 2,5 dividido por 100. Tudo bem? E agora o período de tempo, que foram 8 meses. Vamos calcular. 192 é igual a C vezes 0,025 vezes 8. Deste modo, o capital é R$ 960. O capital aplicado foi de R$ 960. Ok, meus amigos? Esse foi o exercício número 4. Vamos ao exercício número 5. Exercício número 5. Durante quanto tempo um capital deve ser mantido em investimento a juros simples com taxa de 2% ao mês para que ele gere um montante que seja o dobro do capital investido? Essa questão, vamos à sua solução. Queremos saber o tempo. O tempo de quê? O tempo para dobrar o valor do investimento. Isso que o exercício quer. O exercício quer que o montante seja igual a 2 vezes o capital investido. A taxa de 2% ao mês, quanto tempo vai levar? Vamos usar essa expressão aqui. Montante é igual a capital mais juros, certo? Só que o montante é 2 vezes o capital. O montante deve ser 2 vezes o capital, porque a gente quer saber quanto tempo vai levar para dobrar o valor. Passando esse para cá, juros é igual a 2C menos C. Os juros vai ser igual ao capital. Sabemos que os juros são iguais a C e N. Só que o juro é igual ao capital. C e N é igual a C. E N é igual a C sobre C, que é igual a 1. E N é igual a 1. Ok? Esse N é o número de períodos, dias, meses ou anos. A taxa é de 2%
ao mês. 2 dividido por 100 vezes n é igual a 1. Veja que isso é pura matemática. N é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50. Como a taxa é mensal, o N deve ser em meses. O capital deverá ser mantido em investimento por 50 meses, ou seja, 4 anos e 2 meses, para que ele dobre de valor. Este é o exercício número 5. Vamos ao exercício número 6 agora. Exercício número 6. No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2 meses e meio produziu um montante de R$12.000. O mesmo capital investido durante 5 meses, no mesmo regime de juros simples, produziu um montante de R$14.000. Nesse caso, qual é o valor desse capital? Ok, meus amigos? Esta é a questão. Vamos à sua solução. Sabemos que em 2 meses e meio, 2,5 meses, 2 meses e meio, o montante é de R$12.000. E que em 5 meses o montante é de R$14.000. Deste modo, a diferença, veja que esse é 2 vezes esse, né? N2 menos N1 é igual a 5 menos 2,5, que é igual a 2,5. Deste modo, a diferença entre 2,5 e 5 é igual a 2,5. E que nesse tempo a mais, a diferença entre o montante gerado com 5 meses e o montante gerado com 2,5 meses é, olha, nesse período aqui, que é a diferença entre esse e esse, nós temos que R$14.000 menos R$12.000, que é igual a R$2.000. O que isso significa? Isso significa que em 2,5 meses o juros gerado é de R$2.000, né? Veja bem, vamos entender. O capital aplicado em 2,5 meses, você espera 2,5 meses, gera um montante de 12.000. Se você esperar 5 meses, vai gerar um montante de 14.000. Né? Você aplicou lá na sua conta no banco. Depois de 2,5 meses, tem lá R$12.000. Aí você não fez nada, você não mexeu. Você deixou o dinheiro lá. Depois de 5 meses do zero, né? Não depois desse, do zero, a partir do zero, você viu que tem R$14.000 lá. Quer dizer, entre esse período e esse período, você esperou 2,5 meses. Porque esse é o dobro desse, né? Você esperou 2 vezes 2,5 meses. E você viu que a diferença entre os montantes é os juros. Quer dizer que em 2,5 meses você teve um juros de R$2.000. Sendo assim, sabemos que o montante é a soma do capital com os juros. Montante é igual a capital mais juros. Não sabemos o capital, mas já sabemos o montante e sabemos os juros.
Deste modo, vamos trabalhar com esse daqui. O montante de R$12.000 será igual ao capital mais esses juros aqui. Por que juros simples? E qual a característica do juros simples? Ele é igual para cada período. Então, a cada 2,5 meses, nós temos o juro de R$2.000. Se você esperar uma vez 2,5 meses, vai ter 2.000. Se você esperar duas vezes 2,5, vai ter 4.000. Se você esperar 3 vezes 2,5 meses, vai ter 6.000. Quer dizer, o juro simples é constante. Assim, nós atingimos que o capital é igual a R$10.000. O que isso significa? Significa que você aplica esses R$10.000, você espera no tempo igual a zero. Em janeiro, por exemplo, tempo igual a zero. Você aplica esse capital. Você espera 2,5 meses, vai ter R$12.000 lá. Agora você quer ver depois de 5 meses. Você volta lá no tempo igual a zero, lá em janeiro, você aplica 10.000, depois de 5 meses vai ter R$14.000. A diferença entre esses montantes é os juros, mas esses juros aqui foi produzido em quanto tempo? Em 2,5 meses, que é a diferença de um para o outro. Por isso que nós usamos 2.000 aqui como juros. Ok, pessoal? Né? Esse foi o exercício número 6. Vamos ao exercício número 7. Exercício número 7. Um capital foi aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês durante 5 meses. Se no final desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Bom, esses são os dados que o problema deu, a taxa de juros mensal, o período 5 meses e os juros produzidos. Ok? Isso o problema nos deu. Primeiramente, vamos trabalhar em cima dos juros. Observe que juros é igual a capital, taxa, período. Os juros foram de R$ 152,25. Será igual ao capital vezes a taxa. A taxa é 5%, 5% vezes o período de 5 meses. Tudo bem? Fazendo esse cálculo simples, né? 5 vezes 5, 25, passo 100 para lá, divido por 25. O capital foi de R$ 609. Esse que foi o capital aplicado. Mas nós não queremos o capital aplicado, nós queremos o montante. Montante é igual a capital mais juros. O montante vai ser igual ao capital, 609, mais os juros, 152,25. Desta forma, o montante após 5 meses será R$ 761,25. Tudo bem, pessoal?
Esse foi o exercício número 7. Acabamos juros simples, vamos para juros compostos agora. Exercício número 8. Um capital de R$ 5.000 é aplicado a juros compostos à taxa de 2% ao mês. Qual será o montante se o prazo de aplicação for 2 anos? Ok, pessoal? Esse é o problema. Vamos à sua resolução. O exercício nos deu esta informação, mas veja que aqui a taxa de juros está ao mês e o prazo em anos. Devemos converter para que eles estejam na mesma unidade. Assim, colocaremos que N é igual a 24 meses. Ok? Desta forma, podemos usar esta expressão. Montante é igual a capital, 1 mais I elevado a N. Essa é a expressão para juros compostos. O montante será igual ao capital de R$ 5.000, 1 mais a taxa de juros. Nós não colocamos assim, dessa maneira. Colocamos dessa forma, 2%, ok? 2 sobre 100. Isso elevado a N, elevado a 24. Bom, eu não consigo fazer isso sem o auxílio de uma calculadora. Então, usando uma calculadora, iremos fazer isso. Montante é igual a 5.000, que multiplica 1,02 elevado a 24. Você vai colocar na sua calculadora 1,02 elevado a 24 e vai multiplicar por 5.000 e vai achar o montante de R$ 8.042,19. Tudo bem, pessoal? Este foi o exercício número 8, o primeiro de juros compostos. Vamos fazer mais exercícios de juros compostos. Vamos para o número 9. Exercício número 9. Qual o capital que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses e a taxa de 1,5% ao mês para resultar em um montante de R$ 12.000? Nesse exercício nós temos o montante, nós queremos saber qual é o capital que nós devemos aplicar sob essa taxa durante este período para gerar este montante. Ok? Iremos usar novamente que montante é igual a capital 1 mais I elevado a N. O montante nós sabemos é 12.000. O capital queremos descobrir. 1 mais a taxa é 1,5%. E o período de 5 meses. Ok? Deste modo, 12.000 vai ser igual a C multiplicando 1,015 elevado a 5. Novamente, você vai usar a sua calculadora e vai achar que este número, a quinta, é 1,0773, ok? Passo esse dividindo e encontro que o capital foi igual a R$ 11.138,96. Ok? O capital que deve ser aplicado para gerar este montante depois de 5 meses é R$
reais 138, R$11.138,96. Este é o exercício número 9. Vamos ao exercício número 10. Exercício número 10. Um capital de R$2.000 foi aplicado a juros compostos durante 4 meses, produzindo um montante de R$2.200. A pergunta: qual a taxa mensal de juros da aplicação? Bom, agora nós queremos saber a taxa de juros. Novamente, vamos usar essa fórmula 1 mais I elevado a N. Temos o montante, 2.200. Temos o capital, 2.000. 1 mais a taxa nós não temos, é o que queremos. Elevado à quarta. O número de períodos, né? Nesse caso é 4 meses. Vamos passar dividindo aqui, né? Esse para esse aqui, fica 1,1 igual a 1 mais I elevado à quarta. Bom, observe que a operação inversa é a raiz. Então, a raiz quarta de 1,1 é igual a 1 mais I a quarta, e eu tiro a raiz quarta dos dois lados. Você vai na sua calculadora e vai calcular a raiz quarta de 1,1. Deste modo, 1 mais I, né? Aqui eu simplifico esse com esse, sobra 1 mais I, é igual a raiz quarta de 1,1. A minha calculadora me disse que é 1,0241. Finalmente, encontramos I igual a 0,0241, que corresponde a 2,41% ao mês. Assim, a taxa mensal de juros da aplicação é 2,41% ao mês. Este foi o exercício número 10. Vamos ao exercício número 11. Exercício número 11. Um capital de R$7.000 foi aplicado a juros compostos à taxa de 18% ao ano. Calcule o montante obtido em 180 dias. Essa é a pergunta, meus amigos. Nós sabemos que o capital é R$7.000, a taxa é 18% ao ano e o número de períodos, né, 180 dias, né, o período aí considerado como dia. Só que temos um problema. O período está em dias e a taxa está uma taxa anual. Temos que converter, né? Iremos converter o período de dias para ano. Se você dividir 180 por 365, você vai achar um número aproximadamente igual a 0,5 ano, ok? Esse vai ser o nosso período, aproximadamente, porque
180 é exatamente a metade de 360. Mas vamos dizer que o ano tem 365 dias. Então 180 dividido por 365 é aproximadamente 0,5 ano. Iremos usar a expressão novamente. M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Não sabemos o montante, queremos o montante. Montante vai ser igual ao capital de R$7.000, 1 mais a taxa 18%. Nós não colocamos o 18 aqui não. É 18%, que significa 18 sobre 100, vezes 0,5. Ok? Assim, o montante vai ser igual a 7.000 multiplicando 1,18 elevado a 0,5. Você vai fazer esse cálculo e vai achar o valor de 7.603,55. Deste modo, o montante em 180 dias será R$ 7.603,55. Este foi o exercício número 11. Vamos ao exercício número 12. Exercício número 12. Durante quanto tempo um capital de R$2.000 deve ser aplicado a juros compostos e à taxa de 1,5% ao mês para gerar um montante de R$ 2.236,28. Agora nós queremos o período. Durante quanto tempo? O exercício começa assim. Durante quanto tempo? Quer dizer, queremos o período. Durante quanto tempo um capital, neste caso R$2.000, deve ser aplicado a juros compostos a taxa de 1,5% ao mês para gerar um montante que é de R$ 2.236,28. Queremos o período. Da mesma maneira, iremos usar essa fórmula para juros compostos. Ok? O que nós temos? Temos o montante R$ 2.236,28. Temos o capital 2.000. Temos a taxa 1 mais 1,5%. Não colocamos 1,5 assim, temos que dividir por 100 e isso elevado a N. Nós não temos o N. Nós não temos o N, queremos o N. O exercício nos pergunta durante quanto tempo. Bom, primeiramente, passamos esse dividindo para cá. E trabalhamos aqui dentro. Acharemos que (1,1181) você divide esse por esse. Você passa esse dividindo. Vai ser igual a 1,015 elevado a N. Bom, não dá para tirar a raiz N, né? Nós poderíamos tirar a raiz N aqui desse, raiz N daqui desse, só que nós não conhecemos N. Como que eu vou tirar a raiz N se eu não conheço N, né? Vou extrair a raiz de algo que eu não conheço. Não dá. Não dá para fazer a raiz N como nós fizemos no exercício onde nós usamos a raiz quarta, né? O que nós podemos fazer aqui agora?
O único artifício matemático é o logaritmo. Então, o logaritmo de 1,1181 é igual ao logaritmo de 1,015 elevado a n. Usando a propriedade de logaritmo, nós temos que o logaritmo de 1,1181 é igual, você passa esse para cá, n vezes o logaritmo de 1,015. Passando esse dividindo aqui, nós temos que n é igual a o logaritmo de 1,1181 dividido pelo logaritmo de 1,015. Mais uma vez, usando o recurso da calculadora, se for uma questão de concurso, eles têm a obrigação de te ajudar com esses cálculos aqui. Porque, sinceramente, eu não sei fazer esse logaritmo sem calculadora. De alguma maneira, a banca tem que te ajudar caso você precise e seja proibido usar calculadora. Mas como nós podemos usar calculadora, nós achamos 7,5. Portanto, o capital deve ser aplicado por 7,5 meses, ok? O capital deve ser aplicado por 7,5 meses para que R$2.000, a taxa de 1,5% ao mês, se transforme em R$ 2.236,28. Ok, pessoal? Esse foi o exercício número 12. Vamos ao exercício número 13. Exercício número 13. Qual é o tempo necessário para que um capital, aplicado a uma taxa de 3% ao mês em juros compostos, duplique seu valor? Bom, pessoal, nós fizemos um parecido, só que em regime de juros simples. Vamos fazer este em regime de juros compostos e ver o que acontece, né? Mais uma vez, iremos usar que o montante é igual a capital 1 mais I elevado a N. O que nós queremos? Nós queremos que o capital duplique. Então, o montante é igual a 2 vezes o capital. Queremos que o capital duplique. Aí colocamos aqui na fórmula. 2C é igual a C, 1 mais, a taxa é 3%, 3 dividido por 100, e aqui o N. Simplificamos esse C com esse C, né? Uma multiplicação, você pode passar esse C dividindo. Nós temos aqui 2 é igual a 1,03 elevado a N. Mais uma vez eu não consigo extrair a raiz N. Vamos supor, tem um número aqui, ó, 5. Eu consigo achar a raiz oitava de 5. Mas como que eu vou achar a raiz N de 5? Não faz sentido nenhum, porque eu não sei o valor do N. O N é exatamente o que eu quero. Então, como não dá para fazer isso, nós temos que usar outro artifício além da raiz. Nós iremos usar, ao invés da raiz, né, nós iremos usar o logaritmo. Assim, o logaritmo de 2 é igual a n vezes o logaritmo de 1,03. N é igual ao logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 1,03. Usando uma calculadora, encontramos que 23,45.
em meses. A taxa foi dada em meses. Então isso aqui é meses. Serão necessários 23,45 meses para que o capital dobre o seu valor. Ok? Vamos arredondar aqui, né? Daqui para 24, né? Após 24 meses, vai ser um pouco mais. O valor exato é 23,45. Mas, após 24 meses, você vai ver que este capital, o capital, dobrou de valor. O montante é 2 vezes o capital. Esse foi o exercício número 13. Vamos ao exercício 14. Exercício número 14. Um capital de R$5.000 aplicado durante 1 ano e meio produziu um montante de R$11.000. Determine a taxa de juros dessa aplicação. Bom, esse capital de R$5.000 se transformou em R$11.000 em 1 ano e meio. Nós queremos saber qual foi a taxa de juros dessa aplicação. Bom, vamos colocar em meses, né? Não vamos usar ano, vamos colocar em meses. 1 ano e meio, 1,5 ano, 1 ano e meio é igual a 18 meses. Ok? 1,5 ano, 1 ano e meio é igual a 18 meses. Vamos usar a expressão M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Ok? Prefiro trabalhar com meses do que com ano. Poderíamos trabalhar com ano, teríamos uma taxa anual. Mas eu prefiro trabalhar com meses, aí a taxa será mensal. Tudo bem? Bom, temos o montante? Temos o montante. Temos o capital? Temos o capital. A taxa nós não temos, é o que queremos. E o período coloco 18. Ao invés de colocar 1,5 ano, coloco 18, para ter uma taxa mensal. Bom, agora eu consigo tirar a raiz, né? Porque a raiz n de 2 eu não sei. O que é n? Não sei o que é n. Mas a raiz 18 de 2 eu consigo. A calculadora faz isso. Então não precisaremos usar o logaritmo aqui. Aqui não usaremos o logaritmo. Aqui usaremos a raiz. Tudo bem? Vamos passar esse dividindo. Temos que 2,2 é igual a 1 mais I elevado a 18. 1 mais I vai ser igual a raiz 18 de 2,2. 1 mais I é igual a 1,0448. Assim, a taxa será igual a 0,0448, que é equivalente a 4,48% ao mês. Ok? O exercício pergunta: determine a taxa de juros. Bom, com essa taxa de juros de 4,48% ao mês, o capital de R$5.000 se transforma em R$11.000 durante o período de 1 ano e meio. Ok, pessoal? Vamos ao último agora. Vamos ao exercício número 15. Vamos lá, pessoal. Vamos ao último exercício, exercício número 15.
quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que ao final de 10 anos, a uma taxa de juros compostos de 1,3% ao mês, haja um montante de R$ 100.000. Bom, a taxa, o exercício nos deu a taxa, o período e o montante. Nós queremos ter R$ 100.000 depois de 10 anos. A uma taxa de 1,3% ao mês. E o exercício pergunta, quanto terei que aplicar? Né? Qual será o capital inicial? Quanto eu devo depositar lá no banco ou num fundo de renda fixa? Aqui está escrito fundo de renda fixa. Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que, ao final de 10 anos, a uma taxa de juros compostos de 1,3% ao mês, haja um montante de R$ 100.000. Queremos ter um montante de R$ 100.000 na nossa conta. Bom, usaremos essa fórmula mais uma vez. M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Bom, aqui a taxa foi dada em mês. Vamos converter de ano para mês aqui. 10 anos é igual a 120 meses. Tudo bem, gente? Assim fica igual o período com a taxa, no mesmo tempo. O montante de R$ 100.000 vai ser igual ao capital. Quero saber qual é o capital. 1 mais I, 1,3 dividido por 100, elevado a N, que é R$ 120. Ok? Vamos trabalhar aqui dentro. Aqui, 100.000 vai ser igual a C vezes 1,013 elevado a 120. Não sei fazer isso de cabeça. Preciso de uma calculadora. Usando uma calculadora, eu descobri que isso daqui é 100.000 igual a C vezes 4,711. Passando esse e dividindo, nós descobrimos um capital de R$ 21.225,92. Ok? Essa taxa mensal é uma taxa muito baixa, né? Mas tem taxas maiores que essa. A essa taxa, se você aplicar esse capital durante 10 anos, no final de 10 anos você vai ter R$ 100.000 na sua conta ou num fundo de renda fixa. Tudo bem, meus amigos? Esse foi o vídeo que eu queria fazer sobre juros simples e juros compostos. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido com ele. Eu sou professor. Se você quiser agendar uma aula comigo, use o meu WhatsApp. Tchau, pessoal!